Fala, Big Players! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa que vai ser uma aula realmente aqui, falando coisas básicas sobre programação que podem ajudar você a destravar, a você fazer você mesmo. É muito importante quando você enxerga alguma coisa no gráfico e fala assim, caramba, se aquele candle chegasse em tal lugar, poxa, tal, eu gostaria que ele ficasse da cor tal. Então isso é muito legal a gente saber uma coisinha ou outra de programação, para vocês terem uma noção aonde que vocês podem mexer. E aí, com o que eu vou mostrar para vocês, você pode pegar por exemplo, alguma coisa que eu passo para vocês aí, que eu deixo o código aberto, e você, a partir daquilo, você vai conseguir enxergar com melhores olhos e saber como você pode fazer algumas mudanças com aquilo que você está vendo na sua tela. E aprendi 100% sozinho, porque não é tão difícil assim. Quando você passar por uma coisa bem mais pesada e tal, com muitos cálculos, muitas coisas, aí sim você vai ter que fazer um curso de programação. Mas isso aqui já pode te salvar e muito. Então, já sapeca o dedo no like aí, porque a aula ficou bem bacana. Então vamos para lá. Isso aqui, para você chegar nessa tela aqui, tá? O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui ó, em estratégias e editor de estratégias. Quando ela abrir para você, ó, ela vai abrir esse aqui, já com esse begin, end, com esse plot aqui, que nós vamos falar daqui a pouco como é que isso funciona, tá? No caso do outro aqui, ó, eu já estava com ele aberto aqui, e eu já simplesmente, com o que ele vem lá, eu simplesmente zerei, deixei aqui a tela totalmente em branco, beleza? Então vamos lá. Você tem aqui, para começar, sempre que você vai começar alguma coisa, algum projeto, eu gosto muito de colocar aqui, ó, entre colchetes, tá? E eu escrevo, tá? O que é este, né? O que é este código, tá? Eu gosto muito quando eu tenho códigos maiores, melhores, que eu estou fazendo alguma coisa, eu gosto de chegar lá e colocar, né? Ele entre chaves aqui, eu colocar aqui o que é esse código, né? Para que ele funciona e tal. É muito interessante você fazer isso. Tem muita gente que coloca também algo do tipo assim, ó. Você pode criar essas barras aqui também e colocar assim, autor, né? Aí fulano de tal, né? Fulano de tal, né? Você pode colocar assim, por exemplo, qual é a versão que ele tá? Você pode colocar algo do tipo, né? Toda vez que você colocar essa barra, tá? Também funciona. Você vê que vai ficar verdinho aí, tudo você escreve. Ano, né? Aí você pode colocar versão, né? A versão da programação, se ela teve ou se ela não teve atualização, versão 1.0. E assim vai, galera. Você pode trabalhar aqui para que você não fique totalmente perdido, tá? Depois que eu faço isso, eu já começo aqui e escolhendo, vendo aqui se aquilo que eu vou fazer, eu vou utilizar algumas coisas como parâmetros, algumas constantes, né, que são, por exemplo, fatores de cálculo, tá? Então, para que eu nomeie isso, a primeira coisa que eu acho muito legal é você criar as constantes. Então, você vem aqui, ó, com esse código, né, com esse item, você coloca const, e para você colocar alguma coisa nele, o que você pode fazer, por exemplo? Digamos que você quer aqui uma média que você quer colocar. Então você chama aqui de média rápida, por exemplo, tá? Vou colocar aqui ele só assim, média R, tá? E aí eu dou um igual, e aí eu posso colocar essa média aqui igual a 5, tá? E aí o que vai significar isso aqui? Que a minha média rápida lá, eu vou colocar ela dentro do nosso projeto, tá? E toda vez que eu digitar média R, ele busca o valor 5 aqui. Então, caso você queira utilizar alguma coisa do tipo, utilize desse jeito, tá? Que aí na hora que você for fazer os seus cálculos, você não coloca o valor 5, e sim o valor aqui que está contido, né? Em média R. Se você achar que desse jeito não é funcional, eu, por exemplo, uso menos esse aqui, só quando eu tenho realmente alguns cálculos que eu coloco valores muito fechados, 0.001, alguma coisa do tipo, eu uso isso aqui. Tirando isso, eu coloco ele como parâmetros. Por que eu faço isso? Porque como parâmetros, a gente pode dar a chance para o usuário poder mudar sem ter que vir aqui dentro do sistema fazer essa mudança. Então, como é que você faz isso? Você somente apaga isso aqui e muda isso para input. Quando você coloca esse input, ele significa parâmetros. Para dar um exemplo para você do que é o parâmetro,
é algo do tipo assim, ó, vou colocar aqui uma estratégia, inserir uma regra de coloração. Digamos que eu quero colocar aqui a GT3MV, que é uma das nossas estratégias, tá? Coloquei ela aqui dentro, adicionei. Beleza. E aí, essa aqui tá diferente da de vocês aí, tá, gente? Isso aqui é um teste que eu estou fazendo aqui numa outra GT3MV mais avançada, tá bom? Então, ó, digamos que ela está com essa cor aqui, igual vocês estão vendo. E aí, se você quiser mudar as médias, deixa eu ver se eu deixei esses parâmetros aqui para ela. Ó, propriedade. E você vai ver que tem aqui, ó, o indicador, média R, média M e média L. Então, aquele parâmetro que eu estou mostrando para você lá é o direito da pessoa vir aqui e apenas trocar por aqui para ficar mais fácil e ela não ter que ir dentro do sistema. Beleza? Então, para isso serve esse comando input. E no caso do input, para você colocar valores nele, basta você colocar assim, ó, média R, por exemplo, né? E colocar entre parênteses o valor 9, né? Então a média rápida aqui passa a ser 9. E na hora que a gente for descrever essa média, a gente vai colocar ela como média R, não com o valor 9. Por exemplo, vou colocar aqui média 9, vou colocar aqui, vou colocar o M aqui maiúsculo da média para ficar mais bonitinho, né, pessoal? Vamos ficar mais bonitinho. Então, olha lá, média R, que é a média rápida, e aí eu vou colocar assim, ó, a média M, que é uma média, né? Uma média, 14, e vamos colocar aqui uma média lenta, média L, e aí eu vou colocar aqui 21, tá? Então, digamos que eu estou criando aqui uma coisa onde eu quero colocar, por exemplo, o cruzamento dessas três médias para que a gente tenha aí algum sinal, alguma cor específica, ou quem sabe quando elas estiverem todas para um lado, elas têm uma cor, ou todas para o outro, né? Ou para cima ou para baixo, elas têm uma outra cor, tá? Então, é para isso que serve isso aqui. Beleza. Depois você colocou esses valores aqui, tá? Tem uma coisa muito importante para você colocar também, de possíveis variáveis, né? Então, você digita var, que vem de variáveis, tá? Para quê? Para que você possa colocar ali, fazer cálculos, colocar alguma coisa, você precisa de variáveis. E essas variáveis, elas são de alguns tipos, né? Ela tem do tipo float, que significa real, né? Um valor real, tá? Ela tem o tipo integer, que é inteiro. Você tem a variável booleana, que é a boolean, tá? Isso aí é para onde você vai criar uma opção de uma resposta se é verdadeiro ou falso, tá? E aí são essas variáveis que você vai criando para você fazer isso. Vamos colocar isso aqui na prática aqui para vocês verem. Por exemplo, eu quero colocar aqui, que eu vou colocar aqui, ó, valor, aí eu vou botar um Vzinho na frente, valor média R, tá? Então aqui, valor média R vai ser esse aqui. Vou colocar um outro aqui, ó, V, valor, tá? Vou colocar um Vzinho minúsculo e vou colocar média M, tá? E vou escrever aqui também Vzinho, valor média L. Então, nesse ponto aqui agora, eu defini três variáveis que são médias. Como são médias, tem cálculo, tem alguma coisa, eu vou colocar elas do tipo real. Então, eu dou 2 pontos e escrevo assim, ó, float. Você pode tanto colocar float como real. Significa a mesma coisa. Como eu disse para vocês, eu faço tudo em inglês, tá bom? E depois eu dou ponto e vírgula. Toda vez que você fecha em ponto e vírgula ali, você está fechando aquele ciclo, né? Então, o ponto e vírgula serve para você finalizar uma linha de programação, tá bom? Então, sempre que você estiver fazendo uma programação e você quiser finalizar aquela linha de programação, você usa o ponto e vírgula para você dar aquela encerrada. Beleza? Joia! Até aqui, nesse momento, nós não começamos a programar nada. A gente está apenas colocando essas variáveis aqui, tá bom? E aí eu vou colocar outras duas variáveis aqui que eu vou chamar de compra e vou chamar de venda, né? Por exemplo. E aí eu vou colocar 2 pontos aqui e vou chamar elas de booleana. Como eu disse para vocês, quando você entrar com alguma coisa que você precisa perguntar se aquilo é verdadeiro ou falso, você usa a boolean, tá? Para fazer isso. E ponto e vírgula para fechar isso aqui. Então agora nós já temos as variáveis, nós já temos aqui o nosso comando input, né? Os nossos parâmetros. Então agora a gente pode começar a programação propriamente dita. E sempre que você vai começar, você usa begin, né? E você já fecha aqui com end.
Eu gosto sempre de começar begin e end, que aí eu venho aqui dentro, tá? E aqui dentro eu dou alguns espaços aqui, e vai ser dentro desse ponto aqui que nós vamos ter o início e o fim da nossa programação. As variáveis e os parâmetros, elas sempre ficam fora. E na hora que vocês abrirem qualquer tipo de código que eu mostro para vocês, vocês vão reparar muito isso, que esses códigos ficam fora. Então vamos fazer uma coisa bem simples aqui. Primeira coisa, nós vamos determinar o valor de cada média. Vamos lá. Então isso aqui vocês vão encontrar aonde? Nesse fx aqui, vocês vão ter todos esses parâmetros aqui. E aqui que vocês vão conseguir encontrar indicadores e tal, onde vocês possam bolar esses cálculos. Como nós estamos fazendo uma coisa bem simples aqui, para não ficar algo muito complicado, eu venho aqui nos indicadores, ó, e aí eu posso descer, porque eu quero calcular a média, não é? Então eu venho aqui, ó, e aqui nós vamos ter, vamos procurar. Eu tenho aqui, ó, Mago Média, deixa eu ver, média móvel Madrid, tá? Deixa eu ver, eu acho que ele nem coloca a média simples, ela não está aqui como indicador. Ela deve estar aqui, deixa eu ver como exemplo, deixa eu ver. Não, ela está aqui, opa, perdão, deixa eu sair daqui, deixa eu voltar. Ela está aqui como exemplo, tá vendo? Ó, média. Quando você passa o mouse em cima dela, olha o que ela está falando aqui. Esse média sozinho, ele está calculando a média aritmética, tá? Se você quiser uma média exponencial, você tem que usar esse média EXP. Aí ele fala, calcula a média exponencial. Se você quiser utilizar aqui, ó, essa função Pentvar, essa função Wheelersum, é o método Wheelers-Hilder que cria a soma móvel de uma média. E assim você vai passando por tudo aquilo que você deseja fazer. É desse jeito que você tem conhecimento, né, onde você vai encontrar cada coisa. Se você não encontrar nada no exemplo, que aqui são as mais utilizadas, você vai utilizar os indicadores, e aqui tem todos os indicadores nativos do Profit aqui, e você vai poder utilizá-los como base de cálculo aí nas suas programações. Beleza? Então vamos partir aqui para o média. Eu trago ele aqui para cá, para dentro de Begin, tá? E deixo ele aqui. Então, como é que vai funcionar essa média aqui, ó? Você vier aqui e apagar esses dois parênteses, na hora que você abrir o outro parênteses, ele vai mostrar para você o que você precisa colocar aqui dentro. Então, primeiro, ele está pedindo para você colocar o período, né? Você vê que ele é do tipo integer, ou seja, ele é inteiro, ele é um número inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Como nós já determinamos aqui em cima, tá vendo? Ó, 9, 14, 21, eu posso trocar o valor de inteiro pelo nome delas. Então eu digito aqui, ó, média R, tá? Dou um vírgula, igual ele está mostrando lá para mim, ó. E agora ele vai me pedir os dados. O que são esses dados? Né? Quando você tem uma média, né, por exemplo, como é que você pode pegar essa média? Você pode pegar ela baseada nos seus fechamentos, você pode pegar ela baseada nas aberturas, você pode pegar ela na máxima e na mínima. Então você tem essas quatro coisas para escrever. Se você quer fechamento, é close, tá? Então você coloca ela do tipo close. Se você quer abertura, é open, tá? Aí você vai pegar as aberturas daquela média. Se você quer ela da máxima, é do tipo high, tá? E se você quer na mínima, é do tipo low. Eu já digo para vocês que a mais utilizada, tá? A mais utilizada é a fechamentos, é a close. Caso, tá? Você queira fazer alguma coisa diferente disso, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, em input, dar um espaço aqui e você vai usar aqui, ó, dados, tá? E aí você coloca aqui dentro, close. Quando você faz isso aqui, ou então tem muita gente que gosta de SRC, tá? Ao invés de dados, coloca assim, ó, SRC. Coloca assim ou tudo minúsculo, tá? Preferem tudo minúsculo, SRC. E aí ele tá lá do tipo close. Quando você vira aqui, ó, e troca aqui, ó, para SRC, o que você está fazendo aqui? A pessoa também, além de poder mexer no input lá
das suas médias, né? Ela também vai poder escolher se ela quer fechamento, se ela quer abertura, se ela quer máxima ou mínima daquela média. Então vamos deixar do jeito que está aqui. Beleza. E aí eu finalizo com ponto e vírgula. Mas, nossa, Alberto, isso aqui ficou muito vago, porque ela vai estar referente ao quê? Então, nós vamos vir aqui, ó. Não estou falando da média R. Então, eu vou pegar a variável agora, ó, que se chama V média R, né, que é o valor da média R, e aí eu coloco isso aqui, ó, 2 pontos igual. Ela significa que o valor da média R vai ser, sempre que tiver uma média com aquele valor lá 9 e fechamentos, ou abertura, ou máxima, ou mínima. Ficou claro? Beleza. Fazemos isso agora para todas as outras. Vemos aqui, ó, V média, né, ó, V média L, né, média M, né, primeiro, média M, que é a média que eu chamei, 2 pontos igual, aí o que a gente faz? Média, né, deixa eu colocar centralizadinho aqui, ó, média, aí você pega, abre o parênteses e coloca média M agora, né, porque era a média R, vírgula, SRC, e fecha ela aqui, ponto e vírgula, beleza? E agora a gente quer saber da outra, então mesma coisa, AV, média lenta, né, que é a média L, 2 pontos igual, aí eu coloco média, ou Alberto, coloca aqui, ó, média, tá? Aí a gente coloca a média lenta, tá? E também SRC. Joia? Perfeito? Ficou entendido isso aqui? Aqui nesse ponto, gente, nós estamos colocando valor naquilo que a gente quer, tá? Então, nós chegamos na primeira fase de uma programação onde vocês determinam valores. Isso aqui é uma coisa muito simples que eu estou fazendo, mas você pode colocar valores em tudo que você quiser, e colocando valores, eu quero da média, eu quero disso, eu quero do indicador tal e tal e tal. Aí você dá primeiro os valores, pelo menos é um jeito que eu gosto de programar, eu vou pegando e vou colocando valores em todas as variáveis que eu quero. A maioria das programações que vocês vão ver minha, vocês vão ver desse jeito, tá? Com esse tipo de organização. Perfeito? Beleza. Terminamos aqui. Colocamos todos os cálculos que a gente quer e tal. O que eu faço? Eu dou outro begin e dou outro end. Por exemplo, eu quero fazer aqui ou uma regra de coloração, ou eu quero fazer aqui um indicador, por exemplo, tá? Então, eu dou esse begin end para que eu crie ele a partir disso, com agora as opções que eu tenho. É agora que a gente vai perguntar, se isso acontecer, faça aquilo. Se isso acontecer, faça isso. Se aquilo outro não acontecer, deixe de fazer aquilo. Então, agora é o momento que a gente dá a estrutura da nossa programação. Então, vamos lá. Begin e end. Então, eu entrei aqui, agora eu vou colocar o SIS, né? Se isso, aquilo outro, faça, não faça. Beleza? Então, vamos lá. Se, em inglês, como é que é? If, né? Ele significa se. Aí você pergunta aqui, ó, se a média, aí agora você já pode utilizar agora os valores da média, né? Ó, se a média, aí é o V, ó, média rápida. Se a média rápida ela for maior do que a média média, certo? Vamos lá, vamos fazer desse jeito aqui. Aí a gente fecha aqui em parênteses. Demos uma primeira opção, tá? Se a média rápida for maior do que a média média. E, aí é and em inglês. E a média média, V média M, também for maior do que a V média lenta agora, então, aí eu digito then, que significa então faça alguma coisa. No caso aqui, eu estou fazendo uma regra de coloração. Então, eu venho aqui, eu dou um espaço, eu gosto sempre de dar um espaço depois da pergunta, e quando eu quero colorir um box, ele tem uma função chamada paint bar, que significa pinte a barra. Então, eu digito paint bar, certo? Abro parênteses e aí eu vou colocar cores. Aonde você encontra as cores? Aqui, ó. Aqui, você vier aqui em coloração, você tem as cores aqui, ó. Então, com o nosso parêntese ali aberto, você pode pegar uma dessas cores. Eu quero essa aqui, ó, aqua. Vou trazer ela para cá
e soltar ela lá, ó, CL Aqua, tá? Aí você fecha o parêntese, beleza? Joia! Nesse ponto aqui, vocês perceberam que eu não dei o ponto e vírgula, né? Por que eu não dei o ponto e vírgula? Porque eu quero dar uma continuidade, eu quero fazer uma outra pergunta. Então eu dou Enter, tá? E vou colocar o se não, else, né? Que é se não, se, né? Porque eu estou fazendo uma nova pergunta. Se eu não tivesse pergunta nenhuma, eu simplesmente colocava aqui, porque eu posso fazer isso, né? Porque se eles não for a média R maior do que a média lenta e tudo e tal, eu simplesmente coloco assim, se não, faça aquilo outro. Mas como eu tenho uma outra pergunta para fazer, eu faço se não, se. Então, else, if. Aí eu abro novamente o parênteses e pego isso aqui, ó, que nós fizemos, ó. Fecho ela aqui, ó, pego ela toda, tá? Ó, com den também. Eu dou Ctrl C, copio ela e trago ela para cá, ó. Ctrl V. Por quê? Porque agora eu só quero trocar os valores. Então, se a média rápida for menor do que a média média e a outra também for menor do que a média lenta, então, nesse caso aqui, eu vou Paint Bar, tá? Eu vou pintar ela de uma outra cor. Eu quero essa cor púrpura. Trago aqui, ó, CL Purple, tá? Fecho aqui agora o parêntese e dou ponto e vírgula. Aí você repara que ele já fez aqui uma conjectura, né? E já está me dando esses valores. Beleza? Primeiro, vamos ver se funcionou? Eu vou salvar isso aqui. Para salvar, você vem aqui, ó, salvar, e aí você vai colocar o nome aqui. Eu vou chamar ela aqui de aula canal, tá? E vou dar salvar. Dei salvar aqui, pronto, ó, já está lá o nomezinho dela aqui, ó, aula canal. Vou clicar com o botão direito, em cima aqui dos candles, vou inserir regra de coloração, mais, e vou colocar aula canal. Ó, ele já está aqui, ó, salvo, dou inserir, dou adicionar e dou OK. Você já vê que dentro daqueles parâmetros que nós colocamos ali, ele já criou aqui uma regra de coloração. Beleza! E para fazer o indicador, Alberto? Então vamos fazer um indicador baseado nisso que a gente colocou aqui, por exemplo? Podemos fazer. O que a gente faz? A gente vem aqui embaixo e a gente vai usar um outro comando chamado plot, que significa plotar, tá? E dentro dele você pode plotar coisas dentro da tela, você pode plotar coisas no histograma abaixo, né? Você pode plotar um monte de coisa, vai depender de como você vai escolher esse tipo de plotagem. No caso aqui, nós vamos plotar as médias na tela. Então eu coloco plot. Esse plot sem número ele significa plot 1. Então no plot 1 eu vou plotar o valor da V média. Da V média rápida, tá? Ponto e vírgula. Aí eu vou fazer um novo plot, que eu quero plotar a média média e a média lenta. Então eu venho e dou plot 2, que significa minha segunda plotagem. Aí eu coloco V, média, e vou colocar média M, que é a média média, e ponto e vírgula, finalizei. E o plot 3, onde nós vamos colocar a V, média lenta. Então eu estou plotando aqui as 3 médias da minha tela. Beleza? Fiz isso, dou salvar. Vocês vão ver, ó, quando eu clicar com o botão direito e inserir indicador, né? Eu vou lá e vou assim, como é que ela chama? Canal, aula canal, tá aqui, ó. E vou inserir aqui, ó. Vocês vão perceber que essas médias, elas vêm na mesma cor, né? Então a gente ainda pode mexer alguma coisa nessas médias. Como que a gente faz isso? Voltando lá na nossa programação, nesse campo aqui, ó, você consegue mexer na estrutura das suas cores e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu gosto é, às vezes, deixar tudo branco. Deixa tudo branco. Linha 1 branco, linha 2 branco. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? Linha 3 branco. Caso você esteja programando alguma coisa, que você quer um histograma na sua tela, basta você mudar esse tipo de aparência para tipo de histograma. E aí você já vai ter um outro tipo de indicador, que são aqueles indicadores que você plota na tela. E outra coisa também que você pode fazer quando é assim, é colocar linhas guia dentro desse indicador também, para melhorar ainda a apresentação do indicador que você está criando, tá? E aqui nós vamos colocar uma nuvem, tá? Eu vou colocar aqui, ó, clicar aqui em preenchimento dessas médias
e nós vamos colocar uma cor nela aqui. Eu vou colocar uma cor bem clara, vou colocar aqui um azul celeste, tá? Para ele preencher aqui, ó, em preenchimento de cor, tá? Não em linhas, em preenchimento de cor. Vou dar aplicar, vou dar OK e vou dar salvar. O que ele faz? Ele já criou ali para mim um indicador com linhas, com tal, tudo bonitinho para que vocês possam aí fazer um bom trabalho. Beleza? Se vocês gostaram dessa aula, é muita coisa, eu sei que é muita coisa, você pode parar, pausar e tal, mas se você vier aqui, ó, tô aqui com 3 médias, onde eu fiz aqui, mesma coisa que eu acabei de fazer aqui com vocês, ó, né, que é o GT 3 médias, nós criamos esse aqui e tal, para que vocês vejam como é que é fácil criar coisas simples, né? Mas muitas vezes o simples vai te ajudar demais. Depois vocês abram alguns dos códigos que vocês já têm nosso aí e vocês vão poder mudar a cor, vocês já vão poder mudar alguns parâmetros, vocês já vão poder colocar, por exemplo, chegar em algum ponto que vocês viram lá que você quer fazer mudanças manuais, criar os seus próprios inputs, tá bom? Então, com essas instruções que eu dei nessa aula, vocês já vão conseguir fazer bastante mudança aí. Se prestou atenção, aprende. Então, gostou, cara? Só pega o dedo no like, porque é só aqui no canal Gurgel Trader vocês têm esse tipo de conteúdo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.